Pare agora. Respire. Olhe ao seu redor. O mundo inteiro está gritando em seus ouvidos que a vida é uma batalha. Desde o momento em que você acorda até o instante em que seus olhos se fecham exaustos, a sociedade lhe vendeu uma mentira brutal. Disseram que para vencer, você precisa lutar. Disseram que para conquistar, você precisa destruir. Disseram que o sucesso é medido pela quantidade de sangue, suor e esforço que você deixa no chão da arena. Mas, e se eu lhe dissesse que tudo isso é uma ilusão? E se eu lhe dissesse que existe uma falha na realidade, um erro no código da existência humana que foi descoberto há mais de 2.500 anos? Existe um caminho onde a vitória não exige conflito. Existe uma maneira de conquistar cidades inteiras sem disparar uma única flecha, de subjugar exércitos sem levantar uma espada e de silenciar seus inimigos sem jamais elevar a voz. Isso não é pacifismo. Isso não é fraqueza. Isso é o auge da estratégia suprema. Isso é o glitch de Sun Tzu. Sun Tzu não era apenas um general. Ele era um fantasma na máquina da história chinesa. Enquanto outros generais estudavam formações de ataque e logística de suprimentos, Sun Tzu estudava o vazio. Ele estudava a mente. Ele entendia que a guerra não acontece no campo de batalha. O campo de batalha é apenas o sintoma final de um conflito que já foi resolvido muito antes, nas sombras da percepção. A maioria das pessoas vive suas vidas reagindo. Elas reagem a ofensas, reagem a crises, reagem a desafios. Elas são como folhas secas em um vendaval, jogadas de um lado para o outro pela força das circunstâncias. O mestre Sun ensina o oposto. Ele ensina a ser o vento. A falha que ele descobriu, o segredo que ele codificou em A Arte da Guerra, é que a realidade é maleável para aquele que domina a si mesmo e compreende a natureza do engano. Toda guerra é baseada no engano. Não a mentira vulgar, mas a manipulação da percepção da realidade. Se você consegue fazer seu oponente acreditar que a força é fraqueza e que a fraqueza é força, você já venceu antes mesmo de se encontrarem. Pense nas batalhas que você trava todos os dias. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua busca interna por paz. Quantas vezes você se chocou de frente contra um obstáculo, usando força bruta, apenas para se ver desgastado e frustrado? A abordagem direta é o caminho do tolo. O guerreiro sábio, o estrategista supremo, flui como a água. A água não tenta quebrar a rocha por meio da força imediata. Ela a contorna, ela a envolve, ela a desgasta pacientemente, até que a rocha deixe de ser um obstáculo e se torne parte do leito do rio. O glitch de Sun Tzu é a compreensão de que a resistência é inútil se não houver nada contra o que resistir. Quando você se torna vazio, quando você se torna informe, seu inimigo não tem onde atacar. Ele gasta sua energia golpeando o ar, exaurindo-se em sua própria fúria, enquanto você permanece intocado, observando, esperando o momento exato em que ele desmorona sob o peso de sua própria agressão. A suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Esta frase ecoa através dos milênios, mas poucos param para realmente absorver seu peso teosófico. Subjugar sem lutar não significa convencer o outro com palavras doces. Significa criar uma situação, um posicionamento estratégico tão avassalador, tão inevitável, que a luta se torna desnecessária, porque o resultado já está determinado. É o checkmate dado antes que o adversário perceba que o jogo começou. Para acessar esse poder, você precisa abandonar a necessidade do ego de ser reconhecido como o vencedor. O ego quer o aplauso. O ego quer a glória da batalha sangrenta. O espírito estratégico quer apenas o resultado. O general perfeito é aquele cujas vitórias não são aclamadas, pois ele resolveu os problemas antes que eles se tornassem crises visíveis. Ele venceu no silêncio. Ele alterou as correntes do destino de forma tão sutil que o mundo acredita que a paz foi um acidente natural. Imagine que você está diante de uma fortaleza impenetrável. O guerreiro comum reuniria tropas, construiria catapultas e lançaria um ataque frontal, custando milhares de vidas. O estudante de Sun Tzu olharia para a fortaleza e veria não as muralhas, mas as mentes dos homens dentro delas. Ele atacaria suas alianças. Ele atacaria seus suprimentos. Ele atacaria sua vontade de lutar.
Ele semearia a discórdia entre os comandantes inimigos. Ele faria com que o medo se espalhasse como uma praga silenciosa nos corredores de pedra. E então, sem que uma única pedra fosse derrubada, os portões se abririam, não por força, mas por colapso interno. Isso se aplica à sua vida agora. Aquele problema impossível que você enfrenta, aquela pessoa difícil com quem você lida, aquela meta inatingível. Você está tentando derrubar a muralha com a cabeça. Pare, torne-se informe. Onde está a falha na estrutura? Onde está o medo não dito? Onde está o desejo oculto? É lá que você deve atuar. Invisível, silencioso, letal. O conceito de vazio e cheio é fundamental aqui. Você deve atacar o vazio com o seu cheio. Onde o oponente está preparado, você evita. Onde ele está relaxado, você ataca. Mas para fazer isso, você precisa de um nível de autoconhecimento que beira o espiritual. Conhece o teu inimigo e conhece a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras o teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo o teu inimigo e a ti mesmo, só contarás os teus combates pelas tuas derrotas. A maioria de nós caminha pela vida cega. Não conhecemos nossos próprios gatilhos emocionais, nossas fraquezas, nossos medos, e muito menos nos damos ao trabalho de entender profundamente as motivações daqueles que nos cercam. Reagimos com base em suposições, projetando nossas inseguranças no mundo. Para ativar o glitch, você deve se tornar um espelho limpo. Você deve ver a realidade exatamente como ela é, despida de seus desejos e medos. Somente com essa clareza cristalina, você pode ver os fios invisíveis que movem as marionetes ao seu redor. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória, no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada. Quem ataca mostra que ela é abundante. Mas a defesa de Sun Tzu não é passividade. É a criação de uma posição inatacável. É construir sua vida, suas finanças, sua mente e seu espírito de tal forma que o caos externo não possa penetrar. É tornar-se antifrágil. Quando você é inatacável, você dita os termos do engajamento. Você escolhe quando e onde a batalha acontecerá, se é que ela acontecerá. Você atrai o oponente para o seu terreno, onde você conhece cada pedra, cada sombra, cada vantagem. Você o cansa antes que ele chegue até você. Você o faz marchar por terrenos difíceis, consumindo seus recursos, enquanto você descansa, aguardando, acumulando potencial. Isso é vencer sem lutar. É deixar que o inimigo se derrote. Há um mistério profundo na ideia de forma. Sun Tzu diz que a tua forma seja a de não ter forma. O que tem forma pode ser definido, pode ser estudado, pode ser contra-atacado. Se você se define como apenas isso ou aquilo, você se limita. Se você é previsível, você é vulnerável. O estrategista supremo é um camaleão. Ele muda conforme as estações, conforme o terreno, conforme a necessidade. Ele não se apega a dogmas rígidos ou a planos imutáveis. Ele flui. Em um mundo obcecado por identidades fixas e rótulos, ser indefinível é o maior superpoder. Quando ninguém sabe qual será seu próximo passo, quando ninguém entende a profundidade de seus planos, você gera um campo de temor e respeito. O desconhecido é a maior arma psicológica. Mantenha seus planos escuros e impenetráveis como a noite. E quando se mover, caia como um raio. Neste ponto, você deve estar se perguntando como aplicar essa filosofia de generais antigos em um mundo de tecnologia, prazos e ansiedade moderna. A resposta reside na economia de energia vital. Cada conflito desnecessário, cada discussão fútil na internet, cada preocupação com o que você não pode controlar é um vazamento de energia. Você está sangrando. Vitalidade. O mestre da estratégia conserva sua força. Ele não se envolve em batalhas que não trazem ganho estratégico. Ele sorri diante da provocação e segue seu caminho, pois sabe que sua energia é preciosa demais para ser gasta com o irrelevante. Ele sabe que a raiva é uma derrota. Se o inimigo consegue irritá-lo, ele o controla. O momento em que você perde o controle emocional é o momento em que você perdeu a guerra. Mesmo que a luta física ainda nem tenha começado, a disciplina emocional
é a armadura do guerreiro moderno. Vamos aprofundar no conceito de Qi, o momento estratégico, o potencial de energia acumulado. Imagine uma pedra redonda no topo de uma montanha de 1000 metros. Ela está parada. Não há movimento, mas há um potencial aterrorizante nela. Basta um pequeno empurrão, um esforço mínimo, e a pedra descerá a montanha com uma força imparável, esmagando tudo em seu caminho. Isso é Qi, a arte de vencer sem lutar. É a arte de posicionar a pedra. É trabalhar silenciosamente, nos bastidores, colocando todas as peças no lugar, criando as condições perfeitas. E quando o momento for certo, a ação será mínima, mas o impacto será total. A maioria das pessoas tenta empurrar a pedra montanha acima. Elas lutam contra a gravidade, contra a natureza das coisas. O estrategista rola a pedra montanha abaixo. Ele usa a força do ambiente a seu favor. Ele navega as correntes em vez de nadar contra elas. O engano, como ferramenta, deve ser entendido em sua pureza filosófica. Mostrar-se incapaz quando se é capaz. Mostrar-se inativo quando se é ativo. Quando estiver perto, faça parecer que está longe. Quando longe, faça parecer que está perto. Isso é a manipulação do espaço e do tempo na mente do adversário. Hoje, isso significa o controle da informação. O que você revela ao mundo? O que você esconde? Em uma era de superexposição, o mistério é moeda forte. Não entregue suas intenções. Não anuncie seus próximos passos nas redes sociais. Deixe que os resultados falem, não as promessas. Quando você anuncia o que vai fazer, você dá ao mundo a chance de interferir. Trabalhe no escuro. Construa no silêncio. E quando você emergir, será tarde demais para que qualquer um possa impedi-lo. Existe também a estratégia de deixar uma saída para o inimigo cercado. Sun Tzu alerta: a um inimigo cercado, deves deixar uma saída. Por quê? Porque um inimigo sem esperança lutará até a morte com uma ferocidade sobrenatural. Ele não tem nada a perder. Mas se você lhe der uma pequena rota de fuga, sua vontade de lutar se dissipará, pois sua mente focará na sobrevivência, na fuga, não na vitória. Como isso se aplica a você? Nunca encurrale alguém de tal forma que destrua sua dignidade completamente. Se você precisa vencer uma discussão, uma negociação, deixe o outro lado sair com algo. Deixe-os manter sua face. Ao fazer isso, você evita criar um inimigo eterno que viverá apenas para se vingar. A vitória total e humilhante é muitas vezes a semente de uma futura derrota. A verdadeira vitória é aquela que restaura o equilíbrio e permite que a vida continue com você em uma posição superior, mas sem o caos da destruição total. A velocidade é a essência da guerra, mas velocidade não é pressa. Pressa é desespero. Velocidade é precisão cronometrada. Chegar ao campo de batalha antes do inimigo significa descansar enquanto ele chega exausto. Estar preparado antes da crise significa navegar a tempestade com calma, enquanto os outros se afogam. O glitch exige que você viva no futuro. Você deve prever os movimentos. Você deve ver as consequências de segunda e terceira ordem de suas ações. Enquanto o homem comum pensa: se eu fizer isso, o que acontece agora? O estrategista pensa: se eu fizer isso, o que acontecerá daqui a 10 movimentos? Essa visão de longo alcance transforma o caos imediato em uma ordem compreensível. O mundo parece caótico apenas para quem não consegue ver os padrões. Para quem estuda os padrões, o mundo é um tabuleiro de xadrez, onde as peças se movem com lógica previsível. Mas o nível mais profundo, o segredo final do glitch, é a moralidade da vitória. Sun Tzu sabia que uma guerra prolongada nunca beneficia o país. Não existe exemplo de uma nação que se beneficiou de uma guerra prolongada. O objetivo é a paz. O objetivo é a preservação. Vencer sem batalhas não é o auge da habilidade. O auge da habilidade é subjugar o inimigo sem lutar, para que você possa preservar o Estado, preservar o povo, preservar os recursos. Na sua vida, isso significa que sua ambição não deve custar sua saúde, sua família ou sua alma. Se você conquistar o mundo, mas perder a si mesmo na batalha, você não venceu. Você foi a primeira baixa. A vitória real é sustentável. É aquela que traz prosperidade não apenas para você, mas para o ecossistema ao seu redor. O líder que vence sem lutar é aquele que cria um ambiente onde todos prosperam sob sua orientação, onde a oposição se dissolve
porque a cooperação se torna mais vantajosa. Você deve ser como a serpente de Churran. Quando atacada na cabeça, ela ataca com a cauda. Quando atacada na cauda, ela ataca com a cabeça. Quando atacada no meio, ataca com ambas. Isso é conectividade total. Sua mente, corpo e espírito devem agir como uma unidade coesa. Não pode haver dúvida em sua ação, nem hesitação em seu pensamento. Quando você decide agir, deve ser absoluto. Mas até esse momento, você deve ser inescrutável. O mundo tentará categorizá-lo, tentará prever você, tentará controlá-lo. Não permita. Seja o erro no sistema. Seja a anomalia. Seja aquele que sorri diante da adversidade, porque já viu o fim do jogo antes mesmo das peças serem movidas. Abrace o paradoxo. Para ter paz, esteja preparado para a guerra. Para ganhar, esteja disposto a ceder. Para ser forte, reconheça sua vulnerabilidade. O caminho de Sun Tzu não é uma linha reta, é um círculo. É o entendimento de que os opostos se complementam. O dia nasce da noite. A vitória nasce do planejamento invisível. Você agora possui a chave. O glitch foi revelado. Não é mágica, é consciência suprema. É a recusa em jogar pelas regras que foram desenhadas para mantê-lo pequeno. As regras dizem lute e sofra. A realidade diz observe, adapte-se, flua e vença. A escolha agora é sua. Você continuará sendo o soldado raso, sacrificável na linha de frente da vida, ou assumirá o manto do general fantasma, aquele que vence nas sombras e molda o destino com o poder da mente silenciosa? A guerra acabou. E você venceu, porque decidiu não lutar a batalha que eles prepararam para você. Você criou o seu próprio jogo. E no seu jogo, você é o mestre. Se este conteúdo tocou você, se você sentiu a verdade destas palavras ressoar em sua estratégia de vida, deixe seu like, comente, eu venci sem lutar, e se inscreva no canal para mais revelações que mudarão sua realidade.